Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Né? Como já é de praxe, muitas informações do Corinthians para vocês. Né? O Corinthians que negociou o Mantuan por um valor irrisório, mais baixo até do que o valor que já tinha noticiado aqui, e eu já achava irrisório, né? E o valor ainda ficou mais baixo, e eu vou falar sobre isso aqui. O Pedro pode estar de saída do Corinthians. O Corinthians tem conversas avançadas com o Zenit para contratar o Pedro. Vou falar aqui os valores e também falar mais sobre essa questão aí. E conversar com vocês também sobre o transfer ban que o Corinthians sofreu, né? Que é algo que reverbera muito e é algo muito complicado aí. Enfim, primeiramente quero pedir que se vocês escutarem barulho de cachorro latindo, fogos, né? Porque a gente sabe que fogos assusta cachorros. E meu cachorro está um pouco assustado com os fogos, é São João, o pessoal está soltando fogos toda hora, enfim. É... Começando a falar sobre o transferban, porque foi uma notícia que realmente me chateou. Né? Ontem, antes de sair para as festas, saí até com a cabeça meio inchada, assim, porque eu tô saindo, eu olho o celular, o Corinthians recebe o transferban e pode ficar, ou melhor, e vai ficar 6 meses sem poder contratar ninguém, sem poder inscrever ninguém. Aí logo comecei, até o Roas, que já contratou, não vai poder inscrever, velho. Então, assim, eu falei, pô, não tem um dia de paz. A gente ganha o jogo contra o Santos, clássico, jogando bem, né? O time encaixou melhor ali e tal. No outro dia, uma porrada dessa. Mas aí, eu fui apurar melhor, até antes de falar aqui, né, pra vocês. E é assim, gente. Se o Corinthians paga a dívida, tira o transferban. Ou seja, não é algo ali permanente, já fez, já era, não. Pagou, vai tirar o transferban. E obviamente o Corinthians vai arrumar o jeito de pagar. Né? Até teve a venda do Mantuan aí com valor irrisório, mas você pelo menos já paga essa dívida do Bozelli aí, que foi o principal causador do transferban. Né? E realmente é algo que chateia, porque é o seguinte: primeiramente o clube vai perdendo moral. O Rojas, por exemplo, que tá vindo pro Corinthians, se ele vê isso daí, o Corinthians recebe transferban. Cara, é uma falta de credibilidade que o time sofre, né? E ele pode vir pensando, nossa, será que eu vou receber? Então, assim, é esse tipo de coisa que acaba muitas vezes desvalorizando o clube e até jogadores que poderiam jogar no Corinthians, poderiam vir nessa janela, os caras ficam com o pé atrás, né? Por causa dessa bagunça interna que é o Corinthians, dessa má administração. Então, é triste, é complicado esse assunto, não gostei nem um pouco. Me aliviou mais saber que se o Corinthians pagar, consegue a liberação do transferban, mas realmente me chateou essa informação aí, essa questão que apareceu ontem. E agora vamos falar sobre o Mantuan. Gente, eu havia noticiado aqui que o Corinthians iria vender o Mantuan, 40% do Mantuan, por 3 milhões de euros, que é um valor que já é baixo. Seria 16 milhões de reais. Então, esse valor já estava achando baixo, já estava triste com essa negociação. É melhor trazer ele para cá do que entregar por esse valor. Mas aí o que acontece? Até o meu timão ontem tinha dado que seria 6 milhões de euros quando iria vender esses 40%. Eu falei, caramba, se for 6 milhões de euros, então vai ser uma boa venda até, 30 milhões, 40%. Mas aí eu pensei, eu não vou noticiar isso não, porque eu fui apurar, não vi mais fontes, eu fui apurar, não vi força nessa notícia aí. Eu falei, não vou trazer para o meu canal. E eu fiz o melhor, porque não foi por 6 milhões. Foram 2 milhões de euros, gente. 2 milhões de euros. Ou seja, o Corinthians vendeu o Mantuan por 10 milhões de reais. 40% de um cara que é atacante, tem apenas 22 anos, promissor. Muita gente fala, mas ele é reserva lá. É reserva, mas ele entrou em quase todos os jogos, fez gols importantes, até gol em final o Mantuan fez. Então o Corinthians é uma piada, gente. O que essa diretoria tá fazendo com o Corinthians é uma piada, velho. E não cansa de fazer merda. Quando a gente pensa que já fez muita merda, quando a gente olha o Lázaro no comando com 2 pré-temporadas, o time de Masters, querendo renovar com o Gil, com o Fábio Santos. Quando a gente vê esse tanto de merda, né, Cuca, foi muita merda que eles fizeram,
a gente não espera que vai ter mais, que tem como fazer mais. Só que eles vão lá arrumar um jeito, né? E é uma após a outra, porque o Transferban, que foi um erro deles, né? O Duílio que abriu o peito. Nossa, eu quero ser conhecido como o presidente que pagou dívidas. Se eu não for conhecido como presidente que ganhou títulos, não tem problema, ele falou isso. Mas eu quero ser conhecido como presidente que ajudou o Corinthians financeiramente. Mas a gente tá vendo que o Corinthians está se endividando cada vez mais. E virando notícia, e virando chacota, perdendo moral, perdendo credibilidade. Então o Duílio, cara, é absurdo assim. Aí a torcida vai cobrar, faz aquele protesto, chega a própria torcida do Corinthians, tá errado, são bandidos. Bandido é o Duílio, velho. Desculpa falar, mas bandido é o Duílio. Não tô dizendo que ele tá roubando, mas o que ele tá fazendo com o Corinthians, ele é palmeirense, só pode. Transferban. Cara, se eu for listar, não vai caber nas minhas mãos, não. Eu precisaria ter 20 dedos em cada mão para listar as metas que o Duílio fez. Então, a gente tem que se unir. Sou contra a forma com que foi feito o protesto, sou contra a violência totalmente. E não houve violência, né? Só para constar. Mas tem que cobrar. Tem que cobrar e cobrar muito. E cobrar a diretoria. Muita gente caiu matando em cima do Vanderlei. O Vanderlei é a melhor opção pro Corinthians? Nunca foi. Mas ele tá aí no Corinthians. Tá fazendo um bom trabalho de gestão, taticamente. Precisa melhorar. Deu uma resposta nesses 10 dias contra o Santos. Vamos ver nos próximos jogos. Mas de gestão ele tá fazendo um ótimo trabalho. O Bidu emagreceu, tirou o Fagner do time, botou para emagrecer. Depois que emagreceu, ele volta. Saca o Fábio Santos, ninguém tirava o Fábio Santos, ele sacou o Fábio Santos, enfim, muita coisa boa. Enquanto o torcedor fica caindo em cima do Vanderlei, né? Caindo em cima do Vanderlei e esquece de cair em cima de quem são os principais culpados do Corinthians. Tá com a temporada aí bem comprometida, né? Claro que a gente pode dar uma virada, com fé em Deus vai dar certo, mas só fé em Deus não adianta, tem que ter um planejamento, tem que fazer por onde, né? O Corinthians não fez por conta da merda da diretoria. Falar agora sobre o Pedro, né? O Pedro, que foi colocado aí como prioridade de venda para o Zenit naquela negociação do Yuri Alberto, é um jogador muito rápido, muito bom na minha opinião, tem muito chão ainda, é um craque para mim. Mas ele não tá jogando nada. Cara, tem 17 anos, a gente vê que ele tem controle de bola absurdo, finaliza bem, muito rápido. Então, assim, eu acho que o Pedro tem 17 anos só. Com ele com 19 anos, o Pedro ia voar. Eu acho que ele iria voar no futebol brasileiro, minha opinião, né? E ele acabou despertando interesse de clubes europeus, não é só o Zenit, né? Mas o Zenit tem a prioridade de compra, tá conversando com o Corinthians, tem conversas avançadas com o Pedro, e o Corinthians deve vender 50% do Pedro por 12 milhões de euros. Assim, de acordo com o calibre do Pedro, né, o que seria aí a maior joia, o Corinthians esperava faturar muito, até mais do que faturou com o Pedrinho. Eu não acho. Eu acho que o valor poderia ser mais. Eu acho que o Corinthians deveria endurecer um pouco mais as negociações, velho, com os outros times. Porque os caras. O Corinthians quer trazer o Cuejá com 31 anos de idade. Eu não traria o Cuejá com 31 anos de idade por 3 milhões de euros. Não traria. Né? Eu traria, se fosse oportunidade de mercado, salário então vem. Aí eu traria. Bom jogador, grande jogador. Eu acho muito bom jogador. Mas para você investir, eu não traria, não. Aí o Corinthians quer pegar o Cuejá, que já tem 31 anos, e os caras estão cobrando 3 milhões de euros do Corinthians. Mas o Corinthians vai vende o Mantuan por 2 milhões de euros. Então tem que endurecer mais, gente. É muita burrice, é muita merda. E igual fala, uma merda atrás da outra. Quando você acha que não vai aparecer mais merda, aparece. Né? O Transferban ontem e hoje a venda do Mantuan por 2 milhões de euros. Então, assim, todo dia uma merda diferente que essa diretoria faz. Né? E a gente tem que cobrar, velho. Não tem como não. Tem que cobrar, tem que bater no ônibus, tem que cobrar, fazer o quê? Se não cobrar, vai acabar com o Corinthians, que esses caras estão fazendo sacanagem. E o Pedro, realmente, é o que tudo indica, deve ir pro Zenit. Né? Deve ir pro Zenit.
O Corinthians tem 80% dos direitos federativos dele, deve vender 50% e ficar com 30%. Isso daí é uma boa notícia. Porque se chega lá nos valores europeus, vamos supor que ele é vendido na Europa lá por uns 35 milhões de euros, vamos supor. O Corinthians vai pegar 30% disso, né? 30% disso, então seria quase 10 milhões de euros, por exemplo. Então, é interessante nesse quesito, mas eu fico meio com o pé atrás por eu achar que o Pedro despontando com a camisa do Corinthians, ele poderia valer muito mais, muito mais. Mas o clube precisa de grana, né? Tá cheio de dívidas para pagar aí, dívidas imediatas. Tem a questão de ter que vender 90 milhões em jogadores nesse ano, né? Então, se realmente se concretizar essa negociação aí, se o Zenit realmente chegar aqui na mesa, o Corinthians vai pegar e vai vender o Pedro, né? Comente o que você achou. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!